Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês. E eu te convido a adorar nessa noite e a celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é bom em todo tempo. Vamos lá! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Mais uma vez, declare comigo. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Oh, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Oh, 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 te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Mais uma vez eu quero ver vocês cantando. Te adorarei. Te Aleluia, cante. Exalte ao nome dele, porque Ele é bom. Te adorarei, te adorarei. Todos juntos, te adorarei. Aleluia. Te adorarei por tudo que és. Oh, oh, por tudo que és. Oh, oh, por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo.
as águas. Paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me abater, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Faz andar sobre as águas, as águas, as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante comigo, aleluia. Aleluia, as águas. Tu és Senhor, Tu és Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu mundo, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos e te adoramos, Senhor. Tu és aquele que nos teus braços nós encontramos o abrigo, o refúgio e a paz. Tudo pode estar um caos, mas quando nós estamos em Ti, nós estamos em paz. Porque Tu és, Senhor, Tu és a nossa paz.
nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, em mim, em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 Senhor. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Escute, eu quero orar com vocês essa noite. E a minha oração é exatamente para que Deus dê o descanso que você precisa. Talvez você não esteja dormindo há meses, preocupado e falando: Deus, o que será da minha vida? O que será da minha história? Tanta coisa acontecendo e eu estou perdido, sem saber o que fazer. Senhor, e agora? O que eu faço com a minha vida? Talvez você esteja nessa noite desesperado, falando: Deus, e agora? E aí eu tenho uma palavra de esperança para te dar nessa noite. No momento em que acabam todas as nossas possibilidades, é exatamente nesse momento que Deus entra e faz o impossível acontecer na nossa história. E eu quero orar por você. Gostaria que você colocasse a mão no coração agora. E a minha oração será no sentido, sabe, dessa palavra, para que Deus dê paz em meio às guerras. Ele te dê paz em meio às guerras. Pai, nós te louvamos essa noite, te adoramos, te bendizemos. E nessa noite nós estamos falando a milhares de pessoas, em tantas partes do mundo, diversas situações.
Nós oramos para um Deus que tudo pode, onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor pode fazer tudo, tudo por nós e através de nós. E eu oro pedindo para que o Senhor alcance cada coração, cada vida, cada coração aflito nesta noite. Que a paz que excede todo entendimento guarde o coração dessa pessoa, dando paz, paz, plenitude de paz. Eu oro, Pai, para que o choro cesse. No lugar da tristeza, possa haver alegria. No lugar da guerra, Pai, interior, possa haver a paz. Eu oro assim no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a continuar adorando conosco. Eu quero te convidar para fazer parte de uma história que a gente está construindo aqui em São Paulo, mas você que está nos assistindo pode também nos ajudar a construir e a mudar a história de muitas pessoas. Nós somos uma igreja aqui no centro, aqui basicamente no centro financeiro de São Paulo. Nós estamos aqui na Rua Augusta, 2283, bem pertinho da Paulista, e o nosso desafio é de levar esperança para milhares e milhares de pessoas que passam por esse lugar, também através da internet, levar esperança, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de redenção. E eu quero te convidar também a fazer parte dessa história, porque a gente entende como igreja, a gente precisa ajudar o aflito, o necessitado, a viúva, o órfão. Nós temos feito isso. Algumas semanas nós doamos mais de 5 toneladas de alimentos, roupas, uma comunidade muito carente, lá no Jardim Ângela. E tudo isso aconteceu porque você fez parte dessa história. E eu quero te convidar nessa noite a ofertar, a dizimar, a doar o seu tempo, suas finanças, para que a gente possa também ajudar as pessoas mais carentes que estão vulneráveis nos bairros distantes da nossa cidade, tão carentes, que precisam de ajuda, de apoio. E a minha oração é que Deus dê cada vez mais para ti, para mim também, mas que o nosso coração seja um coração generoso. Porque Deus, Ele tem dado para a gente, mas não é para a gente ficar só com tudo para nós. O desejo de Deus é que nós compartilhemos, nós abençoemos as pessoas que estão à nossa volta. Eu oro para que Deus te abençoe e que Ele te enriqueça, para que você seja generoso e possa abençoar as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Deus te abençoe. Enquanto a gente está falando aqui, existem algumas imagens que você pode acompanhar. Eu gostaria que você anotasse o número da conta, tem um QR Code, você vai poder acompanhar tudo isso que está acontecendo e investir nesse projeto também. Deus te abençoe e fique na paz. Agora, nós ouviremos uma palavra de redenção, de esperança para o nosso coração, com o nosso pastor Eli, e que essa palavra alcance o seu coração nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Um dia eu resolvi levá-lo para apresentar-lhe o que eu achava conhecer muito bem. Ele parecia não ser uma pessoa daquelas que entendem bem o mar e sua costa. Os prazeres pareciam não combinar com o que eu sabia dele. Eu não compreendia a extensão do seu conhecimento acerca de terras novas, ainda mais um litoral preservado e cercado de montanhas. Orgulhoso, então, eu o convidei para uma viagem inesquecível, para compartilhar com ele o que eu chamo de belo. As cachoeiras que formam olhos de águas muito puras, lugares intocados, limpos, sem a toxicidade que os pés e a vontade humana de possuir tudo alastram e contaminam ao que é tocado por eles. Eu quero convidar você para acompanhar a leitura de Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi,
que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu queria te convidar para pensar comigo hoje sobre a porta que Deus abre. Nós, na nossa vida, nós temos uma ilusão acerca das portas e de para onde essas portas vão nos conduzir. Nós acreditamos que determinada porta vai nos conduzir para uma felicidade quase que plena. Nós acreditamos que os cenários que nós estamos desenhando, eles vão preencher a nossa vida. Assim que nós entrarmos pelaquela porta que nós tanto idealizamos, a expectativa da nossa vida fica por trás dessa porta. E as nossas escolhas nos levam a namorar determinadas portas, porque nós acreditamos que elas vão nos conduzir àquilo que nós tanto esperamos. O que nós consideramos ser portas que estão se abrindo para nós? A vida estudantil. Na universidade surgem oportunidades de fazer pesquisa, no nosso trabalho nós somos convidados para alguma coisa que nós entendemos que é uma promoção. Ela pode não ser seguida de recurso financeiro, aumento do recurso financeiro, mas nós entendemos que é algo bom para nós. Nos relacionamentos afetivos, nós olhamos para uma pessoa que sorri para nós e nós dizemos, puxa, a porta está aberta para mim, eu encontrei o que eu tanto precisava. E quando nós abrimos ou escolhemos entrar por portas, nós temos muitas motivações. Mas eu queria falar hoje, em primeiro lugar, para você sobre a porta de Deus. A porta que vem de Deus e que Deus abre. E eu queria dizer que ela é muito diferente da porta que eu e você queremos abrir. Porque nós somos movidos para escolher portas pela inclinação do nosso coração. Nós olhamos para algo que nos chama, tem uma profunda aderência àquilo que nós planejamos. E nós olhamos para isso e nós dizemos, puxa, isso é muito bom para mim. É isso que eu quero. Porque nosso coração está inclinado para aquela escolha. Algumas portas pelas quais nós entramos, elas só vão ter um retorno naquele caminho que nós escolhemos depois de muitos anos de vida. Por quê? Porque nossos olhos, eles estão olhando para um lugar que é o lugar das nossas escolhas, o lugar das nossas opções. Em segundo lugar, as escolhas que nós fazemos de portas são motivadas pelos valores interiores. Nós somos seduzidos por aquilo que está dentro de nós e não por aquilo que está fora de nós. Nós fazemos uma opção de determinada porta, seja no trabalho, seja na vida estudantil, seja nas relações humanas, seja nos valores, seja na sociedade, por aquilo que nos move. Nós olhamos aquilo que interiormente nos atrai e nós dizemos para nós mesmos, essa é uma porta maravilhosa e eu preciso e eu quero essa porta para a minha vida, sabe? Eu estou sendo muitas vezes motivado pela minha vida interior. Em terceiro lugar, são cenários. Nós somos movidos por cenários. Nós desenhamos um cenário e nós dizemos, esse cenário é extremamente positivo para mim. Esse cenário, dessa possível porta que eu estou vendo, vai me conduzir a um outro patamar. E pode ser que aquele cenário realmente não me conduza a um patamar, pode ser uma outra opção. Eu, quando escolho, estou esperando o melhor, mas não necessariamente uma porta vai me conduzir, uma porta humana, uma oportunidade humana vai me conduzir para o melhor. Queria te dizer que Jesus, em João 10, diz que Ele é a porta, que quem entrar por Ele, como Ele é o pastor, vai achar pastagem, ou seja, vai se saciar. A porta que Jesus diz que Ele é, e a porta que o próprio Deus abre, a porta divina, ela tem uma diferença muito grande das portas e oportunidades humanas. Quando nós resolvemos entrar pela porta que é o próprio Deus, então nós escolhemos viver ao seu lado. E viver ao lado de Deus, porque Deus é bom, e porque em Deus todas as perfeições estão, imediatamente a minha vida vai se tornar uma vida muito mais plena do que jamais eu posso encontrar em qualquer porta nessa vida humana que eu viver. Eu nunca vou encontrar. Então a porta que Deus abre é uma porta que me direciona a Ele.
onde Ele vive, onde Ele está, no universo onde Ele vive. Então a minha vida vai ser uma vida abençoada, de uma forma que sem Ele nunca eu serei. Em segundo lugar, na presença de Deus, ou na porta que Deus abre, há uma vida plena, inimaginável. Você não consegue imaginar como Deus vai abençoar você, porque Deus é a própria bênção, e o que Ele tem planejado, quando Ele abre uma porta para você, você não consegue imaginar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu quero te dizer, sabe, sobre essa porta que Deus abre, que é o tema daquilo que nós estamos falando, e essa porta que vem de Deus, que é de Deus, sim, ela nos leva a uma vida plena que você não pode imaginar, nem consegue conceber, porque vem de Deus. Terceiro lugar, como o texto diz, de João 10, você vai ser saciado. O que a sua alma precisa vai ser saciada. Não, você nunca vai encontrar um jeito de ser pleno, como você vai encontrar na presença de Deus e no plano que Ele estabeleceu para mim e para você. Sabe, nenhuma porta na vida, nenhuma oportunidade, nada que se abrir vai se comparar a essa plenitude e essa maneira da sua alma tá plena. E isso não diz respeito simplesmente a possuir coisas, mas diz respeito ao plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em segundo lugar, o texto que nós lemos, de Apocalipse 3, 7 e 8, nos diz uma coisa, que é uma porta que ninguém pode fechar. Quem que abre a porta? Quem abre a porta é o Redentor. Diz o verso de número 7, que é o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele está dizendo com isso? Que ele é da linhagem de Davi, ou seja, o Messias, aquele que havia sido prometido para libertar a todos os que creem, a começar da descendência de Israel. Então, esse é o propósito de Deus e esse é o chamado dele para a nossa vida. Davi tinha uma missão impossível, que era libertar Israel. Ele não podia fazer isso. Ele era o homem mais pobre, segundo a sua visão, da tribo de Judá. Sua família era uma família, na sua visão, insignificante, na sua humildade. Ele dependeu de Deus para toda a jornada da sua vida. Ele não podia libertar Israel. Ele não tinha poder para fazer isso. Ele não tinha autoridade. E o rei, que era Saul, começou até a persegui-lo. Mas Deus foi aquele que abriu a porta para que Davi se tornasse o libertador de um pastor a um rei. De uma pessoa simples àquele que começou a construir o reino de Israel como nós podemos o conhecer hoje. Sabe? Pensando ainda nesse pastoreio, ou nesse pastor que Davi era, Jesus ele diz que ele é a porta das ovelhas, é o lugar onde elas entram e elas se congregam. Num sentido amplo, Jesus é a única porta que nos conduz a Deus. Quem abre essa porta é o próprio Deus. E essa porta é o próprio Deus. As portas abertas por Deus não são corruptíveis. Ele é o santo, diz o texto. Ou seja, ele não se contamina, ele não pode ser comprado, ele não pode ser vendido. Não, ele é o santo. Sua escolha não é momentânea. Ele não abre uma porta porque ele foi pressionado por um motivo ou outro. Não. Seu conselho é verdadeiro. E quando a gente fala que ele é o verdadeiro, existem portas que são miragens. Você acredita muito que aquilo vai dar certo, que aquele projeto vai dar certo. Aí você chega lá e aquela porta não existe. Você achava que ela ia se abrir, mas a porta não existe. Existem portas que são imaginárias. Nós tanto imaginamos que um dia aquela porta vai se abrir, que nós acreditamos que a porta existe, mas ela não existe, ela é imaginária. Existem portas que são aparentes. Pessoas nos dizem coisas, nos falam sobre fatos que nós acreditamos ser verdadeiros, mas quando nós chegamos perto mesmo, é só uma aparência. Não há como entrar por elas. Existem portas que são alçapões. Você abre a porta, mas a jornada é só para um lugar escuro, úmido e sombrio. Não é uma porta
para mim e para você. Deus, Ele é o verdadeiro e Ele nos guia para a verdadeira porta. A porta que Deus abre é um portal para a eternidade. Não é uma porta momentânea, não é uma porta das circunstâncias, não é uma porta que eu e você vamos abrir por um momento. Não, a porta que Deus abre é um portal para a eternidade. E por que essa porta Ele abre e ninguém pode fechar? Porque ela depende dEle. E Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento, Ele é onisciente e Ele está presente em tudo, porque Ele é onipresente. Então Ele é aquele que abre a porta, e essa porta aberta vai continuar indefinitivamente ou indefinidamente aberta, porque Ele abriu e Ele pode mantê-la aberta. Sabe, Ele é aquele que age e ninguém pode ir contra o seu poder e a sua vontade. A segunda razão é essa. A porta vai se manter aberta porque a vontade de Deus não pode ser contrariada ou negada, ou não existe ninguém que tenha um poder maior do que o dele para voltar atrás naquilo que ele está fazendo. Sabe, o seu propósito vai se cumprir. Então você que está ouvindo essa palavra hoje, saiba de uma coisa, que o propósito de Deus, ele vai se cumprir, porque ninguém tem autoridade para ir contra aquilo que Deus, aquilo que Ele prometeu e aquilo que Ele fará. Em terceiro lugar, eu queria lembrar uma coisa: quem abre a porta é Deus. Nós falamos sobre essa porta manter-se aberta porque depende dEle, mas eu quero afirmar uma outra coisa: Ele é Deus, Ele é Deus. Quem abre a porta, quem age é o próprio Deus. E como é o próprio Deus, não só depende dEle, mas é Ele que está atuando, Ele é que está operando para que essa porta se concretize, para que ela seja real e ela o conduza em direção ao seu propósito. Em terceiro lugar, eu queria te dizer que Ele é a força que nós precisamos. Quando nós lemos o texto, eu não gostava, nunca quando eu lia essa parte da igreja de Filadélfia, quando Jesus se dirige à igreja e diz: eu sei que você tem pouca força. E eu achava isso ruim, porque eu ficava pensando, puxa, como é importante a gente ter força para caminhar e a gente mostrar força. Mas eu queria te dizer uma coisa, que a força para abrir essa porta, ela vem de Deus. Por quê? Porque portas divinas são impossíveis de serem abertas por nós. Elas precisam de uma ação divina. A porta que Deus abre não é uma porta que eu e você abrimos por nossa conta, porque elas representam uma nova dimensão de vida. Uma dimensão que representa o próprio Deus. Então não se incomode você hoje dizer: eu tenho pouca força, porque diante de Deus eu e você não temos nenhuma força. Ela está muito acima do que nós podemos alcançar. Sabe, é por isso que o Salmo 24 diz: levantem portas, as cabeças de vocês, a parte superior das portas, para que o rei entre na cidade, para que o rei da glória entre na cidade. Nem a cidade comporta Deus, nem a cidade, nem o universo comporta, não existe um portal que caiba a Deus. Então, nós não temos força para entrarmos por essas portas. Quem somos nós diante do Senhor? Quando a pandemia veio, as expectativas começaram a ser criadas, as pessoas começaram a imaginar que a duração não seria tão grande, que a extensão da pandemia nem seria uma pandemia. E aí, ela se tornou uma pandemia. Nosso país dizia que estava preparado, que nós tínhamos tomado medidas muito antecipadas, e começaram a morrer milhares de pessoas. Não só no nosso país, mas no mundo todo. As respostas para o Covid-19 não são plenas ainda. O homem e a sua sociedade, diante de um vírus,
se tornou impotente. Isso era inimaginável. Nós diríamos que nós temos força para resolver. Mas eu queria dizer por que nós não temos forças para entrar pelas portas que Deus abre por nossa própria conta. Nós precisamos dele. Em primeiro lugar, nós não vemos claramente. As portas estão abertas para nós, mas nós não as enxergamos. Talvez nós digamos: Deus, eu preciso de oportunidade, eu preciso de conexões, eu preciso de relacionamentos, eu preciso de mais. Eu quero te dizer que a porta está aberta agora, você a vê? Em primeiro lugar, a porta é o próprio Jesus, como nós falamos. Então nós não vemos claramente as portas que Deus abre. Em segundo lugar, nós não sabemos como entrar por essas portas. Sabe? A porta pode estar lá, mas ela é muito distante. Nós dizemos: eu não consigo, eu nunca vou alcançar isso. Quero confessar a vocês que em muitos momentos da minha vida, eu cheguei a entender que algo era um propósito de Deus para a minha vida, mas eu não conseguia acreditar que aquilo era possível. Eu não conseguia crer. E eu muito menos conseguia me dirigir para caminhar para aquele lugar, porque eu não conseguia. Eu não sabia como entrar por essas portas. Nós dependemos de Deus. E depender dele nos leva a não só confiarmos nele, mas nos leva também a vermos a vida, como nós falamos, de uma forma diferente. Em terceiro lugar, nós não temos uma vida interior suficiente para entrar por essas portas. A nossa vida interior muitas vezes nos conduz para portinhas, para portinholas, para buraquinhos, para lugares onde não nos cabe, não é propósito de Deus, mas esse é o lugar para onde nós nos direcionamos. E nós não estamos indo para o lugar que Deus quer. Por quê? Porque simplesmente nossa vida interior ainda é pequena. Nós somos infantis diante das coisas de Deus. E eu e você somos convidados a olhar para Ele e pedir ajuda, para que o nosso coração seja dele. Em quarto lugar, eu quero te dizer que nós não temos força para entrar por essas portas, nós não conseguimos nos manter no caminho. Muito difícil. Nós estamos sempre nos desviando. É isso que o profeta Isaías nos diz. Nós estamos sempre nos desviando. Nós precisamos de Deus para nos manter fortes em direção ao seu propósito, porque senão a nossa vontade, ela depende muito das circunstâncias, daquilo que nos cerca. Em quinto lugar, nós não aspiramos por essa porta. Nós pensamos em tantas coisas, nós desejamos tantas coisas passageiras, e as coisas passageiras ocupam tanto espaço na nossa vida, que nós não desejamos essa porta que Deus abre. Nós desejamos centenas de portas que estão aparentes para nós, mas nós não desejamos essa porta, que é a porta de Deus. Por isso nós precisamos de ajuda, e Ele é a nossa força. Nossa vida depende dEle, nossa salvação depende dEle, e a nossa esperança é o próprio Deus, é Ele que está com você agora, aí na sua casa, onde você estiver ouvindo essa mensagem. Deus é a sua esperança, é nele que a sua vida deve confiar. Nós dependemos da sua força. Por quê? O texto diz que você tem mantido, essa porta vai ficar aberta porque você tem guardado a minha palavra. O que Deus falou para você vai se cumprir. O que Deus falou para você vai se cumprir, porque Ele não é um homem para mentir, Ele não se arrepende. Guarde a sua palavra, não guarde só as suas promessas, guarde aquilo que Ele tem dito, que deve ser o caminho para a sua vida, sabe? E você não tem me negado. Confesse o nome de Deus em tudo que você fizer, nas suas atitudes, na sua maneira de viver, no meio da sua família, no meio da pandemia, da crise. Confesse que Deus está sobre a sua vida. Convide-o para estar em tudo que você faz. Em terceiro lugar, diga sim para tudo aquilo que Deus tem convidado, chamado você. Diga sim. Agora há pouco Paulo estava falando sobre contribuir, sobre ajudar pessoas que carecem, sobre pregar o evangelho. Diga sim. Não só para contribuir, mas para você ser um instrumento, uma igreja que anda. Diga sim para aquilo que Deus está convidando você, para aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Em quarto lugar, abandone tudo que não for a porta. Se não é a porta, pode ser uma oportunidade, pode ser uma escolha, mas não deixe a porta, que é o próprio Deus e aquilo que Ele tem planejado para você, por um segundo momento. Porque a coisa mais importante é entender que Jesus é a porta, e que a porta que Deus abre,
a oportunidade, a escolha que Ele tem para a sua vida, ninguém pode fechar. Permita também que Deus feche determinadas portas que não são para você e que você as recuse para a sua vida, porque Deus é a porta para você. E nesse momento de culto, eu quero trazer essa palavra para você, mas eu quero orar a Deus. E eu não vou pedir permissão para você, mas vou, em nome dele, dizer duas coisas. Eu quero orar para que você entre pela porta, que é o próprio Jesus. Quero orar para que você, com o seu consentimento e com o seu amém, dizendo é isso que eu quero. Quero orar também para que você entre pela porta que é o propósito de Deus para a sua vida. Mas também quero orar para que Deus feche as portas que não são para a sua vida e que não vão manter você feliz. Então, quero orar com você agora. Eu convido a orar, sentado, de pé, de joelhos, mas com o seu coração. Deus, eu peço por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, nesse momento de culto ao Senhor, porque é um momento de culto ao Senhor. E eu peço, Senhor, que quem precisa e necessita que a salvação que é Jesus se abra, em nome de Jesus, que te receba agora. Mas eu também te peço por aqueles, Pai, que precisam de um propósito que seja o teu propósito para a sua vida e querem isso. Pai, eu sei que o Senhor vai manter a porta aberta para eles, que eles creiam, que eles e eu creiamos que essa é a tua vontade. Mas eu também quero pedir que o Senhor feche toda a porta que não é para nós, que o Senhor não planejou. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor feche essas portas. Pai, nós confiamos a nossa vida a Ti, porque Tu és a vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo vocês, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo guiem vocês sempre pela porta que é o próprio Deus e o seu propósito, que é a porta que Ele abre, para que vocês vivam uma vida plena hoje e para todo sempre. Amém. Um dia eu resolvi levá-lo para apresentar-lhe o que eu achava conhecer muito bem. Ele parecia não ser uma pessoa daquelas que entendem bem o mar e sua costa. Os prazeres pareciam não combinar com o que eu sabia dele. Eu não compreendia a extensão do seu conhecimento acerca de terras novas, ainda mais um litoral preservado e cercado de montanhas. Orgulhoso, então, eu o convidei para uma viagem inesquecível, para compartilhar com ele o que eu chamo de belo. As cachoeiras que formam olhos de águas muito puras, lugares intocados, limpos, sem a toxicidade que os pés e a vontade humana de possuir tudo alastram e contaminam ao que é tocado por eles. Encantei-me com o que achava que via em seus olhos. Tudo o alegrava. Era como se fosse um mundo novo, refletido em seus olhos. Os bichos, as flores, os aromas, o brilho do sol e o beijo constante das águas no rosto sereno da areia muito branca. O céu é azul e as nuvens pararam para ver aquele encontro. Eu me alegrava em poder compartilhar a alegria do inusitado, a felicidade de tudo que é intocado e carrega o brilho do eterno em seus ombros. Perguntei-lhe o que achava de todas aquelas manifestações do sublime, e ele me respondia com interjeições, exclamações que refletiam um encontro profundo, vindo de lugares que eu não era capaz de alcançar. Com ar de superioridade, perguntei-lhe se aquela era a sua primeira vez, se aqueles momentos eram os primeiros em que suas retinas tinham encontrado uma beleza em estado de perfeição, como aquela que eu lhe apresentava com meus pés e mãos. Ele riu, calou-se e ficou ao meu lado por muito tempo, sem manifestar qualquer expressão. Um sentimento profundo tomou conta de mim, enquanto eu tentava desvendar a quietude daquele momento. E pela primeira vez naquela viagem, eu me senti um aprendiz. Eu me vi como alguém que não tinha as perguntas e muito menos as respostas. O que vi naquela hora, enquanto meu convidado refletia, era a figura de um grande pintor, fazendo uma pausa para respirar os doces ares do amanhecer, para então terminar sua obra-prima.
respeito, emudeci e resolvi tentar absorver a eternidade. Com os olhos ligando os céus e a terra, ele me disse: você devia ter visto o caos que este lugar já foi, antes de me ouvir cantar e dizer palavras que trouxeram minha graça para este mundo. Fiquei feliz porque hoje você me presenteou quando me trouxe para o seu lugar predileto. Enquanto olhava para as águas deste lago límpido, eu me vi. Vi minha perfeição gloriosa, minha prontidão de compartilhar este mundo perfeito que agora reflete minha imagem em você. Diverti-me com sua alegria e amor de me trazer para o seu lugar, que lembra a você, que é a pureza, a obra das minhas mãos. Ainda me lembro do dia que eu trouxe você à vida. Lembro-me de quando me esqueceu e lembro-me de quando resolveu me convidar de novo para pulsar em seu peito. Agora, olhando nos teus olhos, vejo minha misericórdia viva, redimindo o caos. Foi neste momento que o visitante desapareceu dos meus olhos e reapareceu por toda parte em minha alma. Foi neste dia que mais uma vez eu descobri como sou pequeno diante do oceano de suas bondades sem fim.